Pulso Empreendedor no ar, com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus, Nipur Finance e Senac Lages. Bom dia. Bom dia, Luan. Tudo bem, cara? Tudo certo, um pouquinho congelado. Um pouquinho congelado? Um pouquinho, pouca coisa. Ou completamente, né? Não, pouca coisa, lajeando, né? Legal, Luan. 2 graus agora, dá pra botar uma manguinha comprida só, tá tranquilo. Né? Rádio não tem imagem, mas o Luan está com um cobertorzinho aqui. Tá todo mundo me entregando aqui hoje. Fala, galera. Tá, começa agora aí a sua dose semanal de empreendedorismo para esquentar a semana, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Dabo. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7 todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. O que a gente vê no Pulso de hoje, Vinícius? Temos os nossos destaques aí, o Magalu, né? O Magazine Luiza compra a Kabum por R$1 bilhão. A oferta de empregos também, de vagas, né, de estágio cresce 27%. Temos as dicas de capacitação, gestão, tecnologia, investimento e finanças. E a nossa entrevista hoje aí com o nosso convidado, né, Alex? É isso aí, hoje a gente vai ter um bate-papo sobre sucessão familiar, o caso da J de Souza Equipamentos Florestais. E para falar sobre o tema, a gente recebe aqui o jovem empreendedor aí, Anderson de Souza. Ele é engenheiro mecânico com mestrado em projeto e processos de fabricação e diretor de comércio, indústria e serviço na J de Souza Equipamentos Florestais. Bom dia, Anderson, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes, bom dia, Malik, Vinícius. Só pedir para chegar um pouquinho mais próximo do microfone. Isso aí, obrigado. Prazer estar com vocês, obrigado pelo convite, espero colaborar aí com a audiência. Com certeza irá. O Anderson, jovem empreendedor também dos tempos de Acil Jovem, aí também faz um grande trabalho. Para quem não sabe, aí o Anderson também coordena ali dentro da Associação Empresarial de Lages toda a diretoria de infraestrutura e tem apoiado muitos voos regionais aí, várias novidades. Anderson, até podia dar uma palhinha aí, né? O voo regional, nosso voo aí no aeroporto de Correia Pinto, como é que tá a previsão aí? Olha, a previsão atual é para setembro. A gente até teve na semana passada no aeroporto. As obras estão bastante avançadas, revitalizaram muita coisa. Depende ainda de uma licença vinda lá do Sindacta de Curitiba, mas a gente imagina que entre setembro e outubro a região serrana deve voltar a ter voos ligando aí com o centro do país e com o mundo, de certa forma. Muito legal, estando conectado aí com São Paulo e com outros grandes centros, a gente acaba tendo essa possibilidade, né, Anderson? Muito legal esse trabalho voluntário que você faz, né, dentro da associação empresarial. Muita gente nem fica sabendo de tanta coisa que acontece dentro de uma associação empresarial, e se não fosse o teu trabalho e de outras pessoas, a gente possivelmente nem teria essa perspectiva, né? Mas também tem que citar Juliano Chiodelli, que está lá também no governo do estado, e outros empresários, empreendedores aí, toda a rede, né, de pessoas, o próprio Fórum de Entidades que tem trabalhado aí para realizar isso, né? Então tem muito desenvolvimento que fica por trás dos bastidores, vamos dizer assim, que muita gente não sabe, mas que é muito importante para o desenvolvimento. Mas o tema, na verdade, de hoje nem é esse, né? Hoje a gente vai falar de sucessão familiar e a gente fica muito honrado de te receber aqui no programa hoje. Bacana, Anderson, a gente fica, né, como o Malik falou, a gente tá honrado, né? E você é representante de uma empresa que é referência no setor, exporta produtos aí para América Latina, para América geral, para o mundo todo, né, para outros continentes também. Conta um pouquinho pra gente, né, sobre a J de Souza e o teu papel lá dentro, né, um pouquinho sobre a empresa, qual que é o setor de atuação, para quem ainda talvez não conhece, só passa na frente, né, conhecer um pouquinho mais o que vocês fazem lá. Certo, a J de Souza nasceu há 42 anos como uma prestadora de serviço de torno e solda, atividades bastante elementares, dando suporte aí pro setor das madeireiras, transporte de madeira, esse tipo de coisa. Com o passar dos anos, ela acabou evoluindo para um fabricante de implementos florestais, implementos que vão desde a implantação da floresta, corte da floresta, o movimento das toras, o movimento das toras na floresta e na serraria. E hoje a empresa atua no Brasil, que é o principal mercado, toda a América, de norte a sul da América, e um pouquinho da África.
Além disso, a minha função, vocês perguntaram, né? A minha função, nós com o passar dos anos, o meu pai foi o fundador da empresa, e atuava, era meio aquele jogador que cobrava escanteio e corria pra área para cabecear, né? Com o passar dos anos a gente foi dividindo um pouco essa estrutura. Hoje a estrutura, o seu João é o diretor geral, né? Ele não atua mais tão presente, ele tem uma doença degenerativa, então ele se trata um pouco, se cuida um pouco e atua um pouco menos, mas nas grandes decisões está sempre presente. E nós dividimos nós somos em 3 irmãos, um não atua na empresa, o mais velho, e eu e a irmã mais novas dividimos as funções na direção de serviço, comércio, indústria e projeto, que fica comigo, e a parte administrativa, financeira, recursos humanos, que fica com a irmã. Então, basicamente, essa é a minha atuação na empresa, de forma resumida, né? Muito legal, é uma empresa que nos orgulha aqui, né? Porque de fato desenvolve um produto, desenvolve soluções aí, e exporta isso, e a gente reforça muito isso no Pulso, né? A gente ainda tem um pouco aquela síndrome do vira-lata, de achar que aqui em Lages, que aqui as coisas não vão, e a gente tem muita tecnologia, muito desenvolvimento, você e a sua empresa são um caso disso, né? De desenvolvimento, de competência, mas de muito trabalho duro também, e muitas empresas familiares trazem esse caráter, né? Do pai ter começado ou da mãe ter começado, né? Com um tipo de serviço, e isso ir se desenvolvendo aos poucos, por perceber, né? Possivelmente um segmento de mercado, um nicho, mas também por se desenvolver e trabalhar muito. E vocês são com certeza um exemplo disso. A gente já volta para o nosso bate-papo para saber um pouquinho mais sobre a gestão, sobre a sucessão, né? De uma empresa familiar, e a gente vai dar mais alguns destaques antes. É isso, Vinícius? Tem destaque aí, né? O Magalu aí comprou a KaBuM então por R$1 bilhão, né? Magazine Luiza, epa, tô travado hoje. Tá frio, travou os beijos. Os queixos estão Eles fecharam um acordo então para aquisição da plataforma de e-commerce de tecnologia e games KaBuM. A transação prevê um pagamento de parcela à vista de R$1 bilhão, bem como a incorporação das ações da KaBuM pela varejista. Vai ter também a emissão de 75 milhões de novas ações do Magalu e um bônus de subscrição de 50 milhões de ações para exercício em 31 de janeiro de 2024. A transação total, né, de 3,8 bilhões se soma às recentes aquisições aí do Canaltech e do Jovem Nerd, né, reforça a estratégia da companhia de atuar no setor de tecnologia e games. Fundada em 2003, a KaBuM é uma das empresas pioneiras no comércio eletrônico brasileiro e registra mais de 2 milhões de clientes ativos, né, e com mais de 20 mil produtos em sua plataforma, que inclui computadores, periféricos e produtos para o universo gamer. Também um dos precursores em esportes eletrônicos no Brasil, sendo responsável pela criação de uma das principais equipes de LoL, né, League of Legends, aqui no Brasil. Então, Magalu, né, daqui a pouco temos que cuidar, eles estão comprando tudo aí, Malik. Eu tô comprado em Magalu, tô feliz, as ações estouraram aí. Não, brincadeiras à parte, mas a Magazine tem se posicionado mesmo, né, nesse setor que você comentou ali, tecnologia, game, muito relacionado aos geeks, aos nerds aí, que o pessoal costumava dizer, né? Então, é uma estratégia muito agressiva, na verdade, né? Uma transação de 3,8 bilhões de reais, né? Então, mostra também a força, né, a agressividade que a Magalu vem para dominar esse setor aí. A gente vai ter com certeza bastante novidade aí. Eu acredito que a Magalu ainda vem forte aí para outros grandes nomes também. Dica financeira, Vini? A gente tem dica financeira. E é boa, hoje tem novidade. Opa, hoje a gente vai dar as boas-vindas aí ao Sicredi, então, né? Nosso novo parceiro, que a partir de hoje entra aí para esse seleto grupo de empresas que acreditam, como a gente aqui no Pulso, no propósito de levar através do rádio, da internet e de outros canais também, conteúdo para transformar negócio, transformar pessoas, enfim, para desenvolvimento de forma geral. Então, né, toda semana agora o Sicredi trará pra gente aqui dicas sobre cooperativismo, associativismo, finanças, inovações de mercado financeiro, cases, enfim, muita coisa boa, muito conteúdo, né? E o Sicredi, então, só pra todo mundo conhece, o Sicredi é uma instituição muito forte, né? O Sicredi é a primeira instituição financeira de cooperativa do Brasil, né? Eles têm mais de 115 anos, né? E está comprometido aí com o crescimento dos seus associados, com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação de mais de 5 milhões de associados, né? Então, os quais exercem o papel de dono do negócio realmente, participando, votando, ajudando a guiar aí as ações da cooperativa. E o Sicredi tem presença nacional aí, então, né? Em 24 estados e também
também no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, onde oferece aí mais de 300 produtos e serviços financeiros. Em Lages, né, você pode visitar o Sicredi no centro, na rua Vidal Ramos Júnior, número 44. Pulso Empreendedor no ar, bloco 2, estamos de volta. Bora lá. Isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje a gente está conversando com o Anderson de Souza, ele é engenheiro mecânico com mestrado em projeto e processos de fabricação, diretor de comércio, indústria e serviço na J de Souza Equipamentos Florestais, falando sobre sucessão familiar nas empresas. E já para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui direto ao assunto, Anderson, você sabia que você ia assumir uma responsabilidade tão grande na empresa quando você estava estudando, não sei, antes de você se formar, ou quando você se formou, você sabia que ia assumir um cargo, uma responsabilidade dessa dimensão? Olha, na verdade, no meu caso, foi um caso um pouco preparado para isso. Então, quando eu saí para fazer engenharia, já foi com o objetivo de voltar para a empresa. A única coisa diferente foi que a empresa, na verdade, sofreu uma transformação. Ela, de uma prestadora de serviço, virou um fabricante de implementos florestais. Isso foi o mais inesperado. Mas apesar de se preparar pro cargo, para a função, ou pelo menos, talvez não pro cargo de direção, mas para trabalhar na empresa, você chega ali e se depara com realidades que na verdade você pensava que estava se preparando, mas 5, 10% do que você estudou estava no plano estava na realidade, o resto parece muita novidade, né? Eu acho que isso é muito comum, né? A gente imagina, né, uma coisa sobre o trabalho. Eu tenho um caso semelhante, meu pai é proprietário, né, da empresa, fundador, e eu depois também fui trabalhar com ele, e a gente imagina que quando trabalhar junto ali vai ser uma coisa, e a gente foca muito mais na parte técnica em que a gente se forma muitas vezes, ou que estuda, ou que se prepara, que se capacita, e na verdade tem uma demanda muito maior na empresa por uma série de outras atividades, né? E aí muita gente pensa assim, né? O filho vai herdar a empresa, né? Vai herdar algo pronto ali, né? Como se fosse só se formar ou estudar um pouco, sentar numa cadeira e o negócio anda sozinho, né? E na verdade não é bem isso, né? Como que foi esse desenvolvimento, essa mudança também na empresa que você falou, porque mudou, né, o core, né, o foco também de atuação da empresa, mas também houve um desenvolvimento muito grande da tua parte, assim, também, até mudando a tua função lá dentro, né? De repente imaginou que ia trabalhar como engenheiro mecânico e hoje é diretor numa área muito mais ampla, né? Sim, bom, eu comecei, eu na verdade, Malik, eu até nem sou engenheiro, eu sou engenheiro mecânico até a 7ª fase, depois eu virei engenheiro industrial madeireiro. É mesmo? Desculpa. Não, mas a própria durante esse período meu pai surgiu uma doença degenerativa com um quadro bastante ruim que não se confirmou exatamente como é. Então até dentro da própria faculdade eu já tive uma mudança que colaborou um pouco para chegar no produto que a gente fazia. E eu vim para trabalhar, mas curiosamente eu não comecei trabalhando na área de engenharia, comecei trabalhando na área de marketing do produto, porque era onde mais tinha espaço para trabalhar, porque mesmo na empresa familiar tive que de certa forma achar algum espaço ali, que era o espaço que estava mais vazio, vamos dizer assim. Já tinha trabalhado quando adolescente na almoxerifado, em outras áreas, mas você tem que construir seu espaço, você meio que um intruso ali pro mais velho da companhia. Então foi bastante, até chegar a atuar na área de engenharia, demorou bastante tempo, e você sendo da direção, você nunca vai atuar só na tua formação, você vai atuar em várias coisas, né? Perfeito. O que eu acho interessante, né, que essa questão, né, fazendo um curso, né, fazendo uma graduação, imaginando uma coisa e vai ocupar um espaço totalmente diferente, né, num princípio. E isso também acaba sendo legal para conhecer a realidade das empresas, né? Também desmistifica um pouco isso, assim, de que o filho chega e herda a empresa, né? Não é bem assim, né? É pelo contrário, né? Tem que construir esse espaço, como você falou, tem que se desenvolver, mas isso também traz na tua fala um pouquinho sobre a questão da sucessão. Você falou assim, existia uma expectativa, né? Eu já fui estudar pensando em trabalhar na empresa, mas não necessariamente com uma visão da empresa de sucessão muito clara, né? O Anderson vem para ocupar exatamente essa função, tanto que
você chegando acabou ocupando uma outra posição. Como que a empresa hoje pensa em sucessão, né? Já que naquela época existia uma visão de sucessão, né, de você agregar na empresa, hoje, como que funciona isso? Só voltando um pouquinho, a gente no passado não foi essa sucessão tranquila, teve muita, vamos dizer assim, muita discussão, muita briga, não no sentido ruim, para cada um ocupar o espaço. O pai um pouco mais centralizador, foi o criador de tudo, e chega um novato ali com ideias diferentes, querendo se meter em muita coisa. E a gente não tinha uma preparação bem feita para isso. Hoje sim, a gente já está nessa geração, junto com o fundador, planejando a entrada das próximas gerações, trabalhando nesse conceito novo de holding, pedindo algumas coisas mínimas dos próximos sucessores, dos que venham a herdar, o que vai só trabalhar num conselho, o que realmente vai atuar na empresa. Hoje em dia a gente tem preparado regras, e mesmo quem é da empresa, por exemplo, a minha irmã entrou depois na empresa, e a formação inicial dela é na área da saúde, depois ela acabou trabalhando mais com áreas administrativas ligadas à saúde, para futuramente vir para a empresa. E ela, quando entrou na empresa, não foi uma obrigação, mas foi uma sugestão assim bem enfática, vamos dizer, que ela fosse se preparar para a área de gestão. Então fez lá sua pós-graduação. A gente, com o passar dos anos, tem tentado ser um pouco mais profissional, para que no futuro a gente não tenha as mesmas discussões que a gente teve há 5, 10, 15 anos atrás. E legal, Anderson, você abrir esse ponto, assim, e pode ser até um tabu falar disso no rádio, assim, né? Porque tiveram algumas questões, algumas discussões, esse processo de desenvolvimento, mas acho que é legal falar porque tem pessoas que talvez vão suceder os seus pais, né, que estão ouvindo a gente, ou pais que vão querer que os seus filhos façam essa sucessão. Como que foi para você, assim, como empreendedor, né? Como que você lidou com toda essa questão? Como que você se desenvolveu para se manter firme realmente, né? Para daqui a pouco não quero, então vou largar isso aqui, vou fazer outra coisa da vida, vou criar um negócio novo, enfim. Como que foi você lidar com tudo isso? Porque a gente sabe que uma coisa, por exemplo, eu e o Mike somos sócios aqui, mas a gente não tem uma relação familiar. E a gente entrar em alguma questão, a gente resolve ali, tá tudo certo. Outra coisa bem diferente é a família mesmo, né? Com toda a sua questão, tem duas relações, a familiar e a empresarial. A própria questão emocional, né? Exatamente. Como que foi esse desenvolvimento, como que você conseguiu lidar, absorver tudo isso e trazer o lado positivo, né? Que a gente percebe que você evoluiu com tudo isso e hoje está ocupando um cargo de gestão, da alta gestão da empresa. Como que foi essa jornada? Olha, não vou mentir, ela foi bem penosa durante um bom tempo. Cheguei muitas vezes a pensar em sair da empresa familiar. Provavelmente o pai muitas vezes deve ter pensado, vou mandar esse cara embora que tá só incomodando aqui. Creio que também não foi fácil para ele. E a verdade é que te diria que nos últimos 4, 5 anos é que a gente vem tratando de forma mais madura, de forma um pouco mais profissional. Mas durante muito tempo teve problemas por erros meus, por erros talvez do fundador. É um processo de aprendizagem e que vale a pena, eu acho, procurar ajuda para pensar numa sucessão. Se o cara é o fundador, já ir pensando como vai ser a sucessão, como as coisas vão ser, porque a gente derrapou bastante. É bem verdade que, por exemplo, a participação na CIL que você citou no começo me ajudou muito, porque ali eu comecei a ter, por exemplo, no meu hall de amizades tradicionais, eu não tinha muitos amigos que estavam em um processo de sucessão na família. Ou o pai tinha um negócio e ele não ia atuar mesmo, ou o pai não era empresário, coisa e tal. Então, ali eu comecei a conviver com pessoas que tinham realidades diferentes, trocamos experiência, muitas atividades sobre sucessão familiar, tanto na CIL Jovem, principalmente no CEGESC, né? Então, participar do associativismo para uma empresa que está em fase de sucessão é muito bom, tanto para o fundador ou para a geração mais velha, e principalmente para a geração mais nova, porque também a gente chega lá, quer mudar tudo, mas quem fundou, quem pensou a empresa foi o fundador. Então o negócio é do cara, né? Sim. E você quer mudar, então não foi uma situação fácil, mas a gente aprendeu muito, e acho que espero que eu consiga fazer melhor com a minha filha, com meus sobrinhos,
porque já passei por isso. Meu pai também nunca tinha passado por isso, né? Sim. Então... É uma situação nova e que mexe mesmo com as pessoas, né? Isso que você falou, né? Tem uma questão própria que é da geração também, né? A geração dos nossos pais. Pulso Empreendedor, Bloco 3, estamos de volta. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje a gente está conversando com o Anderson de Souza. Ele é engenheiro com mestrado em projeto e processos de fabricação e diretor de comércio, indústria e serviço na J de Souza Equipamentos Florestais. Falando então aí sobre sucessão familiar nas empresas e todo esse processo onde a família, né, acaba tendo aí um desenvolvimento, uma experiência. A gente já vai voltar para esse tema central. Temos destaque, Malik? Temos o destaque, sim. Manchete 2 aí, oferta de vagas de estágio cresce 27%. A oferta aumentou 26,7%, quase 27% no primeiro semestre de 2021, segundo o levantamento do CIEE, o Centro de Integração Empresa e Escola. Nos primeiros 6 meses do ano foram abertas 108,3 mil oportunidades no Brasil, enquanto no segundo semestre de 2020 os números registraram aí 85,5 mil. Os cursos de administração, pedagogia e direito foram os que abriram maior número de vagas para estagiários, seguidos por comunicação social, ciências contábeis, mas aí uma série de outras oportunidades também. Ainda segundo o estudo, as cidades com mais vagas abertas para estagiários são São Paulo, Brasília e Campinas. Obviamente, né, com maiores ofertas de emprego, né, maior número de empresas, o número de estágios também é maior, mas aí a gente está falando em proporcionalidade. E aí, turma, o que vocês acham? Tem efeito da pandemia isso aí, mano? Que algum resultado pelas áreas? Eu tava dando uma olhadinha aqui, mas acho que não tem uma relação direta, né? Olha, eu vou dizer um pouco da política da nossa empresa, né? Eu enxergo aqui um pouquinho da minha empresa, da UBK. Normalmente a gente, quando está num processo de crescimento, abre vagas de estágio pensando que a gente vai descobrir novos talentos, que a gente pode ter novas pessoas integrando a equipe, que dá tempo de desenvolver, de preparar, até porque na nossa área leva tempo para formar uma pessoa ali, né, um colaborador. Então a gente acredita muito no estágio como porta de entrada da empresa. Eu acredito que muitas empresas também atuam dessa forma e também teve a questão de um número muito alto de demissões em empresas que perderam o faturamento. Sim. Aí eu acredito que elas também podem estar querendo... Pode ter relação, né, cara? Pode ter alguma relação para algumas áreas. A demanda ficou lá, o estagiário que ela não queira, né? É uma mão de obra para a empresa, pode ser, tem o útil agradável, porque é uma mão de obra um pouco mais barata, mas se oportuniza alguém crescer, se desenvolver também, né? Perfeito. Então acho que tem sim relação, né? Legal que você falou sobre isso, mas a gente tem depois a dica do Senac aí que tá ligada sobre esses números da pandemia também, né? Quer passar então? Vamos lá, né? O Senac mandou pra gente aqui, né, que os setores que mais cresceram durante a pandemia. Entre eles está o e-commerce brasileiro, com crescimento de 75%. Não é à toa que o Magalu ali tá comparando tudo, né? Outro setor também que se destacou foi o de hobbies e livrarias, pessoal mais em casa, né? Buscou aí se distrair ou se desenvolver também, ler um livrinho, né? Alguma coisa assim. 110% de crescimento nessas áreas aí. E obviamente o outro setor que se desenvolveu, que cresceu também na pandemia, foi o de drogarias, né? Muito em virtude de máscara e todos os equipamentos ali para os cuidados sanitários das pessoas também. Esses novos tempos, né? Eles têm novas demandas e se você estiver preparado e você consegue aproveitar essas oportunidades de crescimento, quem sabe estagiar, né? Como a gente falou antes ali, o estágio é uma porta de entrada para a empresa, para o mercado, uma oportunidade para você também testar se aquela área que você está estudando realmente é o que você quer fazer, né? Então, aí, nossa dica é a seguinte: se capacite e aí com professores que estão atuando no mercado, né? Lá no Senac, todos os professores eles atuam no mercado, têm experiência, né? É o professor que alinha a bibliografia com a mão na massa, então eles estão ali no mercado, vão poder te ajudar e te guiar, né? Com mais propriedade no que falam. Chama o Senac aí no 984025944, Senac, ótimo no seu currículo. É verdade, te ajuda bastante aí a conseguir uma vaga de estágio, um emprego, um trabalho e também a você ter parceiros certos aí para empreender. Voltando então pro nosso bate-papo, então, a gente estava falando sobre a sucessão familiar e todos os desafios, mas também desmistificando muita coisa. Eu acho que um ponto que é bem interessante da gente comentar também, Anderson, é que aquela visão às vezes do jovem, né, dos filhos, os mais novos, vem com aquela visão de mudar as coisas, né? Mas esquecem também o que elas têm a aprender com os seus pais. E aí a pergunta que eu te faço, assim, o que os filhos numa empresa familiar têm a aprender com os seus pais, né? Os fundadores, vamos dizer assim, da empresa. Olha, quando você entra, realmente a visão é essa, você não talvez não dê tanto valor
para tudo que você tem para aprender. Mas olha, os valores básicos da empresa, seriedade, com contas, com palavra, com qualidade de produto, tudo isso, no caso da nossa empresa, é uma herança já do fundador. Eles têm muita experiência, lidar com pessoas, a gente chega muito novo, não sabe lidar com pessoas, tem excelentes pessoas, mas também tem o malandro, eu diria inclusive que tem mais excelentes pessoas, boas pessoas, bons profissionais do que ruins, mas você tem que aprender a lidar com todos, aceitar às vezes um defeito ou outro do bom profissional para mantê-lo na empresa, mas são inúmeras as possibilidades de aprendizagem. Às vezes a gente chega com uma visão muito simplista, né? Se eu fizer isso, dá isso, e às vezes não, na realidade não é exatamente assim. Então tem que contrabalançar bastante, você tem que tentar ouvir, tentar entender. Normalmente se o fundador ou a geração mais velha está tentando te passar uma ideia, pelo menos pense sobre ela, avalie, deve ter um porquê do porquê ele está te recomendando fazer isso ali. E tem que tentar introduzir as suas ideias novas com uma velocidade também não grande demais, não dá para mudar tudo do dia para noite, certo, né? E tem muita coisa antiga que tem que ser mantida porque é bom, né? Então vamos dizer assim, não existe uma fórmula correta. Eu acho que precisa muito de bom senso de quem entra e de quem sai, e acho que também provavelmente precisa de muita paciência de quem já está, porque o que chega pilhado, chega com aquela dá para melhorar, dá para fazer, então tem que deixar também entrar as ideias do novato, até para que ele se sinta incentivado e para que ele se sinta motivado, como era o meu caso. Meu pai, por exemplo, algumas coisas ele abriu na época, eu inventei de fazer um laboratório de análise de material. E cara, ele comprou máquina, ele fez, era bom para a empresa, óbvio, né? Senão ele não teria feito. Mas eu fiz meio sozinho, mas agora tinha coisas que ele botava freio, né? Não, aí não dá, aí tem que esperar, vamos analisar, isso não. Então vamos dizer, é a questão do bom senso, quem está entrando raciocinar que não dá para mudar tudo do dia para noite, e eu acho que quem já está lá pensar, não dá para dizer não para tudo, senão eu corto a motivação do cara que está entrando e daqui a pouco ele vai procurar outra coisa para fazer. Verdade. E tem uma coisa, né, Anderson, que eu acho que é bacana a gente tocar nesse assunto também, que é o fato de que uma coisa é certa, né? Se você tem, né? Se você, no caso do teu pai, né? O proprietário da empresa, fundador, tem filhos ali que tem a intenção de trabalhar na empresa, é certo, né? Que em algum momento esses filhos, né? Esses sucessores, eles vão assumir a empresa. Isso até por uma questão legal. Então tem uma questão que é pros colaboradores, para as pessoas que estão lá na empresa, porque de alguma forma acho que tem que ter essa clareza para as pessoas de que, tipo assim, tem que ter um equilíbrio também entre você não simplesmente colocar uma pessoa, né, num cargo de alta gestão só porque ela é da família, né? O que a gente fala que não é bem assim, né? Não é tão fácil assim quanto às vezes algumas pessoas pensam, mas também você tem que deixar claro para aquelas pessoas de que vai ter essa trilha, né? Você vai ter que preparar as pessoas que estão ali, né? Para poderem receber esse sucessor da família. Você como alguém agora que já está pensando na sucessão, né? Futura, vocês já estão estruturando isso de uma forma melhor. Como que vocês têm enxergado nessa relação para preparar a equipe que já está na empresa, colaboradores que talvez estão lá já há bastante tempo, sei lá, 10, 20 anos, enfim, como preparar essas pessoas para também elas receberem, né, acolherem esse novo sucessor, essas pessoas que vão se desenvolver dentro da empresa. Como que pode ser esse trabalho interno? Eu acho que o principal trabalho talvez seja até do próprio fundador em primeiro preparar os filhos para que eles cheguem com um mínimo de preparação, né, introduzir ele. O que meu pai fez, não sei se foi muito planejado, mas por exemplo, todos nós fomos meio que office boy da empresa. Alguns cobriram, principalmente eu e meu irmão, cobrimos férias de almoxerifado, de secretária,
eu aprendi um pouco da parte industrial no campo, então eu tinha um pouco de noção da realidade. Mesmo quando eu não estava na empresa, eventualmente ia numa feira com ele. Claro que o nível de profissionalismo era outro, mas até em clientes aconteceu de eu ir muitas vezes durante a adolescência, durante as férias. Então eu acho que você tem que preparar um pouco a pessoa, porque é complicado você chegar, botar o filho fazer nutrição e colocar o cara numa área industrial, ou o cara fazer engenharia mecânica e, sei lá, chegar lá numa clínica de saúde, entendeu? Eu acho que é muito da pessoa de fora vir razoavelmente preparada, porque a maioria das pessoas de bom senso sabe que os filhos, principalmente nas empresas pequenas e médias, com o tempo vão acabar entrando no negócio. Então eu acho que é mais importante preparar o entrante para que ele entre sem fazer besteira, tendo noção do negócio, e para que ele seja aceito, porque uma coisa é você ser aceito porque as pessoas acreditam em você e acham que você está preparado ou que você tem competência, e a outra coisa é você, não, ele é filho do cara e ele vai ter que engolir mandar, mesmo que o cara não saiba do que está falando. Exato, cara, esse aí é um grande problema, né? A gente espera que nos vejam como preparados, né? Não sei se é essa visão lá da nossa turma, mas a gente tentou construir isso e mesmo depois, tanto eu quanto a minha irmã estamos nos preparando para isso. Eu fiz várias pós-graduação, curso de qualificação básico, por exemplo. Eu me lembro que eu era estudante, o meu pai me fez fazer curso de interpretação de desenho com o chão de fábrica. Olha só. Então, cara, você acaba sendo parte do time, né? Eu tenho pessoas ali que me conhecem desde a infância, que eu conheço eles, que hoje tem 50 anos, eu conheço eles quando eles tinham 20. Olha só. Tá? Então, cresceu junto com a empresa. No nosso caso foi natural, entendeu? O problema é quando não é muito planejado, o cara chega do nada, cai ali, é complicado de ser aceito. É complicado, né? E aí você falou, né, sobre o conselho, né? Você citou que existe um conselho e aí hoje mais, vamos dizer assim, maturidade também em trabalhar com essas questões de sucessão, né? Como que vocês criaram um ponto único de tomada de decisão, um conselho, né? Existe uma separação daquilo que é a função, a atividade, daquilo que é o conselho dos sócios, né? Ou enfim, o conselho familiar. Como que vocês separam isso e usam os números da gestão mesmo para tomar decisão? A gente, na verdade, está na transição, está criando essa empresa, ela já está na fase bastante avançada, para que a sucessão, a herança seja feita de forma organizada, os entrantes futuros sejam organizados. O nosso não existe ainda, mas está sendo bem discutido. O próprio irmão que está fora participa muito, porque ele vai ser do conselho. Provavelmente a gente tenha que pensar num dia que a Daiane, que é a minha irmã, e eu também migre pro conselho. Então a gente está na fase de transição, mas é mais para não ter aquele impacto quando falta alguém, tá totalmente despreparado. Perfeito. Então a gente está tentando fazer isso de forma organizada. E a segunda parte da pergunta era? Não, mas eu acredito que assim, nesse sentido ela responde, como que vocês também usam, né? Os números, os dados, né? A gestão para tomar as decisões, sim, né? Os números, tem que ter números, né, cara? Tem que ter números de custo, tem que ter números de faturamento, de planejamento, até para você investir, né? A gente tem, por exemplo, o sócio principal tem retiradas adequadas que não causam impacto, que sobra dinheiro para investimentos. A fábrica está em constante reinvestimento, melhoria, compra de máquinas, sempre pensando em tornar mais produtivo e que aquela retirada dos proprietários possa ser maior no futuro. Então basicamente não raspar o caixa para deixar, que é algo muito, poder crescer, né? Que é algo muito perigoso em empresa familiar, né? Quando mistura finança pessoal com finança da empresa, com família, com decisões que não tem um ambiente adequado para tomar essas decisões, né? Então alguém decide tirar um grande volume de dinheiro do caixa e está decidido, né? E aí não existe, né, uma concordância. Não é o caso de vocês, mas esse era o intuito da pergunta, a gente entender como que vocês trabalham isso de uma forma madura para evitar esses problemas que são tão comuns, né? Desde criança, quando a gente fazia lá meio que o office boy, a gente tinha um salário. Então você trabalha lá, você ganha, nem que seja, sei lá, R$100.
Depois entramos na empresa, tinha um salário, cada um tem seu salário, não existe essa de tirar do caixa. Recebíamos e recebemos até hoje no mesmo dia que os outros funcionários da empresa, inclusive o próprio proprietário também segue essa mesma regra. Então a gente trata de forma bastante profissional e nem pensar, e isso desde muito tempo, um filho tirar dinheiro do caixa é a mesma regra dos nossos funcionários. A gente foi meio que treinado assim, aprendeu a ser assim, e não há dúvida que se não for assim vai dar confusão. Vai dar confusão, né? Muito legal, Anderson, muito bacana o bate-papo, ver um caso real mesmo. Você foi muito generoso conosco, abrindo todas essas questões também. Com certeza é muito legal pro ouvinte ouvir isso, para você que é jovem empresário, ou para você que é empresário e tá pensando em trazer os teus filhos aí, filhos também para dentro da empresa. É legal refletir sobre esses assuntos, estruturar esse processo de sucessão. E aí a gente pede então para você, Anderson, além obviamente de te agradecer pela presença aqui hoje, pelas informações, pelo conteúdo e também pelo trabalho que você faz por nós aqui na Serra Catarinense, um espaço para suas considerações finais aí, e a dica que você considera fundamental aí para quem está nos ouvindo nesse processo aí de sucessão. Olha, eu primeiro agradeço ao espaço aí da RC7, dos amigos Vinícius e Malek, pelo convite e a oportunidade. Olha, a dica principal é acreditar no teu trabalho, ser o mais organizado possível, acreditar nas pessoas, não acreditar nessa mística que ou em Lages nada dá, ou em, cara, dá se você andar o país e o mundo como a gente tem andado aí, você vê que aqui tá longe de ser um dos piores lugares. Eu diria que a gente tá aí entre os 10% e 20%, tem mão de obra boa, você tem que selecionar, mas acredite, cara, o imposto não dá. Outro país não tem a indústria que tem aqui. Tem que acreditar, tem que se organizar, trabalhar com o seu produto com qualidade, que tem para quem faz bem feito, para quem faz com vontade, tem espaço. Seja, cara, eu escuto falar assim de cada produto que não dá para acreditar que o cara faz. Se o cara acreditou, o cara pesquisou sobre aquilo, se informa, se prepara, que existe espaço para quem faz bem feito. Muito legal, Anderson. Perfeito. Não podia ser melhor esse recado final aí. A gente agradece aí também a nossa Nipur Finance aí, apoiadora aí também do programa, com a dica de investimento aí pra gente. Vou falar rapidinho aí, porque a gente tá preparando algo especial também, né, Vini? Então, mais pra frente aí vocês vão saber aí, mas a reforma tributária tá chegando. Nenhum spoiler não rola? Não vou dar spoiler. Calma, não vamos se precipitar. Reforma tributária chegando e você precisa saber. Vamos falar assim, é um programa especial, é um conteúdo especial, mais horas de duração, um tema central. Pronto, um spoilerzinho assim, tá bom? Beleza, não, tranquilo. Beleza. Reforma tributária chegando, você precisa saber o impacto positivo ou negativo disso na tua vida. A Nipur Finance traz aí uma informação bem legal para você. Você pode buscar mais também nas redes sociais deles, mas impactos que podem ser negativos, a gente traz hoje aqui: a eliminação dos juros sobre capital próprio para as empresas, o fim da isenção de R$35 mil nas vendas de ações no exterior, o pagamento de impostos para fundos exclusivos e offshores. Os fundos exclusivos passam a pagar imposto como os demais, com uma alíquota de 15% e sujeito ao come cotas anual, né? Hoje esses fundos pagavam imposto apenas no resgate, né? Além disso, as empresas offshore localizadas em paraísos fiscais terão também os seus lucros tributados de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda. E o governo também propôs outras mudanças para evitar o diferimento e redução dos impostos pagos, como mudanças no tratamento do ágio em fusões e aquisições, e não possibilitar mais o pagamento em ações para executivos de serem deduzidos como despesas operacionais, o que visa aí aumentar a base de lucro tributável das empresas. Quer saber mais? Procure e siga a Nipur no Instagram. Quer proteger seus investimentos? Tem que estar por dentro de reforma tributária, tem que saber o que você está fazendo, você e a sua empresa. A Nipur está aí para te ajudar. Chama no WhatsApp 499-9956-8641. O agradecimento mais uma vez aí a Anderson de Souza, J de Souza, toda a equipe aí, o seu João de Souza, que fez uma história brilhante aí também frente à empresa. Agradecimento aos apoiadores do programa: Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes e a Wind Digital. Valeu, galera, vamos fazer uma ótima semana. Bora lá, pessoal, bora empreender aí, pensar em sucessão para quem tem empresa aí, se inspirar no Anderson. Anderson, obrigado pela presença aqui, volte mais vezes, portas abertas do Pulso, vamos fazer uma boa semana, galera. É isso aí, valeu, galera, segue o Pulso.
Na próxima segunda-feira tem mais Pulso Empreendedor no oferecimento de Senac Lages, Nipur Finance, AT Plus, Sicredi e BeMind. Jornal da Manhã.